Mas não falei pra todo mundo, não. Tá falando. Quem tem que falar contigo? Falou que ele tava solteiro. Ah, e você ficou com ele? Eu fiquei contigo? Não, pode bater na garota. Pergunta essa, eu não sabe. Para, não deixa eu falar, garota. Para de gravar, eu já falei pra você. Aqui, só tô me gravando. Tá falando mesmo? Tá? Vai tomar agora na Digo, tá cara. gravando tudo. Deixa eu te falar. Aí ele vai Eu fiquei contigo, ó, se você entrar na pintura, você vai tomar o teu. Eu fiquei contigo no Já caminhão. pode bater na Iago, para de bater nela, Iago. garota, Contigo no não caminhão. é nada tua. Eu fiquei contigo no caminhão. Para Eu de fiquei ficar contigo no nervoso. caminhão. Eu fiquei contigo, pô. Eu fiquei contigo no caminhão. Cara, Fiquei. Fiquei contigo no caminhão. pergunta essa. Eu fiquei contigo. Eu fiquei contigo no caminhão. Ele ficou. Eu fiquei contigo no caminhão. Fiquei Oi, contigo no Iago. caminhão. Fiquei contigo ao... Vê o quê? Vai. Vê o quê? Pode. Ô, Fabinho, faz não, Fabinho. Ô, Fabinho, bate na mão. Pode, bebê. Qual que é o tamanho dessa foto? Ah, Daniel! Daniel! Vai, amor, deixa eu... A cada 15 segundos, uma mulher é agredida no Brasil. E a realidade não é nem um pouco cor-de-rosa. A cada ano, 2 milhões de mulheres são espancadas por maridos ou namorados. Hoje, meu amor veio me visitar e trouxe rosas para me alegrar. E com lágrimas pede pra voltar. Hoje, o perfume eu não sinto mais. Meu amor já não me bate mais. Infelizmente, eu descanso em paz. De acordo com a Convenção de Belém do Pará, Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, adotada pela OEA em 1994, violência contra a mulher é qualquer ação ou conduta baseada no gênero que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto no âmbito público como no privado. É aquela entendida como qualquer conduta que ofenda a integridade ou a saúde corporal da mulher. É praticada com o uso de força física do agressor que machuca a vítima de várias maneiras, ou ainda com o uso de armas. Exemplo, bater, chutar, queimar, cortar e mutilar. Qualquer conduta que cause dano emocional e diminuição da autoestima da mulher, nesse tipo de violência é muito comum a mulher ser proibida de trabalhar, estudar, sair de casa ou viajar.
falar com amigos ou parentes. Violência sexual está baseada fundamentalmente na desigualdade entre homens e mulheres. Logo, é caracterizada como qualquer conduta que constranja a mulher a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada. Quando a mulher é obrigada a se prostituir, a fazer aborto, a usar anticoncepcionais contra sua vontade, ou quando a mesma sofre assédio sexual mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força que a induza a comercializar ou a utilizar de qualquer modo a sua sexualidade. É qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de objetos pertencentes à mulher, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades. Entende-se por violência moral qualquer conduta que importe em calúnia quando o agressor ou agressora afirma falsamente que aquela praticou o crime que ela não cometeu. Difamação quando o agressor atribui à mulher fato que maculem a sua reputação ou injúria ofende a dignidade da mulher. Exemplos: dar opinião contra a reputação moral, crítica mentirosa e xingamentos. Esse tipo de violência pode ocorrer também pela internet. Eu estava 4 meses grávida. Ele me deu uma surra tão violenta que eu caí, desmaiei. Aí quando eu acordei, eu estava numa poça de sangue, assim, tinha saído da minha boca, do meu rosto. Captou assim pelos meus cabelos, me puxou e falou: "Você vai morrer." Um estupro a cada 11 minutos. 6 entre 10 brasileiros conhecem alguma mulher que foi vítima de violência doméstica. Uma mulher assassinada a cada 2 horas. 503 mulheres vítimas de agressão a cada hora. A cada 2 minutos, 5 mulheres são violentamente agredidas. 30% das mulheres brasileiras já sofreram algum tipo de violência doméstica. O parceiro, marido ou namorado é responsável por mais de 80% dos casos reportados. Machismo 46% e alcoolismo 31% são apontados como principais fatores que contribuem para a violência. 68% das mulheres evitam denunciar seu agressor por medo. 24% conhecem a Lei Maria da Penha, mas apenas 13% dizem saber o seu conteúdo. Primeiro, vamos entender o nome dessa lei. Maria da Penha Maia Fernandes é uma farmacêutica brasileira que no ano de 1983 sofreu severas agressões do seu próprio marido. O professor universitário colombiano Marco Antônio Heredia Viveiros, em 2 ocasiões, Heredia tentou matar Maria. Na primeira com um tiro de espingarda, deixou-a paraplégica. Depois de passar 4 meses no hospital e realizar inúmeras cirurgias, e quando Maria voltou para casa, o marido tentou eletrocutá-la. Maria pôde sair de casa graças a uma ordem judicial e iniciou uma árdua batalha para que seu agressor fosse condenado. Isso só aconteceria em 1991, mas a defesa alegou irregularidades no procedimento do júri. O caso foi julgado novamente em 1996, com nova condenação. Mais uma vez, a defesa fez alegações de irregularidades e o processo continuou em aberto por mais alguns anos. Enquanto isso, o marido do agressor continuou em liberdade. Nesse tempo, Maria lançou um livro em 1994, onde relatou as agressões que ela e as filhas sofreram do marido. Alguns anos depois, conseguiu contato com 2 organizações, o Centro pela Justiça e o Direito Internacional e o Comitê Latino-Americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher, que a ajudaram a levar seu caso à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. A Organização dos Estados Americanos, OEA, em 1998.
No ano de 2001, o Estado brasileiro foi condenado por negligência, omissão e tolerância em relação à violência doméstica contra as mulheres. Foi recomendada a finalização do processo penal do agressor de Maria da Penha, que ocorreria finalmente no ano de 2002. A realização de investigações sobre as irregularidades e atrasos no processo, reparação simbólica e material à vítima pela falha do Estado em oferecer um recurso adequado para ela, e a adoção de políticas públicas voltadas à prevenção, punição e erradicação da violência contra a mulher. Foi assim que o governo brasileiro se viu obrigado a criar um novo dispositivo legal que trouxesse maior eficácia na prevenção e punição da violência doméstica no Brasil. Em 2006, o Congresso aprovou por unanimidade a Lei Maria da Penha, que foi considerada pela ONU como a terceira melhor lei contra a violência doméstica do mundo. Crimes eram julgados por juizados especiais criminais, conforme a Lei 9.099 de 95, onde são julgados crimes de menor potencial ofensivo. Nova lei, essa competência foi deslocada para os novos juizados especializados de violência doméstica e familiar contra a mulher. Esses juizados também são mais abrangentes em sua atuação, cuidando também de questões civis, divórcio, pensão, guarda dos filhos, etc. Não havia previsão de decretação de prisão preventiva ou flagrante do agressor. Com a alteração no parágrafo 9º do artigo 129 do Código Penal, passa a existir essa possibilidade de acordo com os riscos que a mulher corre. Violência doméstica não era agravante de pena. O Código Penal passa a prever esse tipo de violência como agravante. A mulher podia desistir da denúncia ainda na delegacia. A mulher só pode desistir da denúncia perante o juiz. Agressores podiam ser punidos com penas como multas e doações de cestas básicas. Essas penas passaram a ser proibidas no caso de violência doméstica. Como não havia instrumentos para afastar imediatamente a vítima do convívio do agressor, muitas mulheres que denunciavam seus companheiros por agressões ficavam à mercê de novas ameaças e agressões de seus maridos. O juiz pode obrigar o suspeito de agressão a se afastar da casa da vítima, além de ser proibido de manter contato com a vítima e seus familiares, se julgar que isso seja necessário. Muitas mulheres vítimas de violência doméstica são dependentes de seus companheiros. Não havia previsão de assistência de mulheres nessa situação. O juiz pode determinar a inclusão de mulheres dependentes de seus agressores em programas de assistências governamentais, tais como Bolsa Família. Apesar dos avanços concretizados a partir da Lei Maria da Penha, existem críticas a esse dispositivo. Uma das mais frequentes acusações é que a lei fere a garantia do artigo 5º da Constituição, de que todos são iguais perante a lei, uma vez que se assume a mulher como a vítima e o homem como o agressor. Como a lei não contempla a violência doméstica sofrida por homens, que é mais rara, mas existe, ainda falta um instrumento jurídico adequado para esse tipo de situação, em que o homem sofre grande constrangimento para realizar sua denúncia perante as autoridades policiais. Meu nome é Silmara, tenho 29 anos e sofri violência doméstica. A agressão ocorreu há 2 anos atrás, foi do meu irmão. Foi ele quem me bateu, porque nós discutimos por conta de uma extensão. Eu trabalho, sempre trabalhei, e ele sempre sem trabalhar, sem nada, sempre muito agressivo dentro de casa, né? Comigo e com a minha mãe é separada há alguns anos, mais de 10 anos, e ele sempre achando que é o homem da casa, querendo ser agressivo conosco, com nós mulheres, e aí a gente discutiu e tudo, e aí ele me bateu, me ameaçou, e eu decidi, no outro dia mesmo, de manhã, fazer o boletim de ocorrência. A minha mãe presenciou tudo, ela e o meu irmão mais novo, e aí esse
processo encaminhou. Hoje em dia já fomos na audiência e o juiz já deu a sentença dele também. A agressividade dele sempre foi dentro de casa, porque a minha mãe sempre no pé dele, porque ele não trabalha, não ajuda, não faz nada. Então, assim, a agressividade sempre acontecia nessa parte, quando, né, pegava no pé e tudo, e aí a minha mãe sempre falando, né, sua irmã trabalha, você precisa fazer alguma coisa da vida. Então a gente acabava discutindo bastante. E aí, assim, né, ele sempre muito agressivo, como comigo, como com ela. E é isso. Bom, meu nome é Larissa, eu fiz 19 anos recentemente. Meu ciclo de violência se iniciou quando eu completei 6 anos de idade. O agressor em questão era o meu irmão. Eu só percebi que eu tava no ciclo de violência, numa relação abusiva, quando eu já tava no ensino médio, né? Quando aconteceu a minha última agressão, quando eu tinha 14 anos. Minha mãe teve internada no hospital, meu irmão tava alcoolizado e me agrediu. Ele pisou em mim, ele me deu soco, me deu chute. Ele arrancou meus cabelos, eu tentei até fugir, mas eu não conseguia mais respirar. Fiquei com dificuldade respiratória há um mês, porque toda vez que eu respirava doía. Toda vez que eu fazia qualquer coisa doía. Eu tinha roxos espalhados pelo meu corpo e eu fiquei depressiva. Quando eu era menor, quando se iniciou, eu tinha que obedecer a ele e fazer tudo o que ele pedia, senão ele me agredia. Ele tinha uma regra que era a regra dos 3, então se eu não fosse onde ele estava, até ele contar até 3, ele via onde eu estava e me agredia. E eu cresci com uma autoestima muito baixa, o motivo das agressões sempre era o meu nascimento. Eu sempre estava sozinha quando ele me agredia, eu sempre me sentia horrível. A gente nunca chegou a denunciar ele. Quando eu digo a gente, eu digo meu pai também, porque meu pai é o padrasto dele, né? Ele conheceu minha mãe quando meu irmão já tinha uns 3 anos de idade. E... enfim, é o pai dele praticamente. E a gente nunca denunciou, porque ele sempre falava que voltaria pior. Então a gente tinha muito medo de que ele chegasse a fazer algo além da agressão conosco. E desde a última vez que ele me agrediu, ele nunca mais voltou me agredindo. E nem meu pai também. E acredito que ele tenha se arrependido. Espero que ele tenha se arrependido, mas eu convivo com meu ex-agressor todo dia. A cada 15 segundos, uma mulher é agredida no Brasil. E a realidade não é nem um pouco cor-de-rosa. A cada ano, 2 milhões de mulheres são espancadas por maridos ou namorados. Hoje, meu amor veio me visitar e trouxe rosas para me alegrar. E com lágrimas pede pra voltar. Hoje, o perfume eu não sinto mais. Meu amor já não me bate mais. É muito importante que o limite seja posto pela mulher. Não vou aceitar uma situação de violência dentro da minha casa. Bacana trabalhar em grupo, a forma também de gravar.
Espero que esse TCA também não conscientize só o povo da escola, também como os homens e as mulheres, assim, de fora. Gostei muito desse trabalho porque eu aprendi muito sobre violência contra a mulher e aprendi a lutar contra. E espero que esse trabalho conscientize as pessoas sobre o tema. O bom desse trabalho foi que a gente trabalhou em conjunto e que um aprendia, todos aprendiam também. Com esse trabalho eu aprendi um pouco mais sobre a violência e me fez abrir um pouco mais a mente sobre a quantidade de violências que existem e o quanto nós mulheres sofremos com isso. Eu aprendi nesse TCA que eu fiz que não existe apenas um tipo de violência, porque as pessoas geralmente conhecem mais a violência física, que é contra a mulher, tipo essas coisas. A gente também percebe que às vezes quando o marido dela xinga, ela já está sofrendo uma violência psicológica, também existe patrimonial, que é quando o marido pensa que manda na casa. Foi isso, existe muito mais.